Rita, acho que a gente está com ruído. Bom, bom dia a todos. Estamos aqui, então, para essa última etapa, que é a argüição do memorial para o concurso de professor de Epidemiologia e Bioestatística para o IESC, para as doenças transmissíveis. E estamos com o nosso último candidato, então, Alexandre Siqueira. Alexandre, gostaria primeiramente de parabenizá-lo por ter chegado até esse momento, até essa etapa desse concurso, que sabemos ser um grande desafio, principalmente nas circunstâncias que estamos vivendo atualmente. Então, já consideramos uma conquista, uma vitória, que você tenha se disponibilizado a participar desse concurso e, enfim, se empenhado para estar aqui com a gente hoje nessa conversa. Alexandre, como docente do IESC, eu trago, então, para a tua reflexão como que você vê a tua inserção na formação dos recursos humanos na saúde coletiva, considerando que o IESC atua fortemente no curso de graduação de saúde coletiva, temos uma residência de saúde coletiva, a pós-graduação, além de atuar também em outros cursos, principalmente na medicina, mas levando sempre, buscando a integração das disciplinas desses cursos com a saúde coletiva. Então, queria que você falasse um pouco disso para a gente poder debater. Perfeito, Kátia. Bom, em relação ao tópico que você colocou, eu vejo a minha trajetória, profissional e acadêmica bastante alinhada, com o desenvolvimento acadêmico e de extensão do IESC. Destacar alguns pontos, por que eu acho isso. Eu acho que participei, da concepção do desenvolvimento, do curso de capacitação em vigilância em saúde para atenção básica, que foi ministrado para profissionais do SUS, especificamente na Secretaria Municipal de Niterói, onde tinham profissionais de diferentes áreas de formação, não só de áreas de formação, como graus de escolaridade também, em que a epidemiologia esteve sempre presente como tema, nessas discussões. Então, além disso, também tenho participado, até o momento atual, do curso de formação em curso de atualização em métodos inovadores de estratificação para vigilância de arboviroses, que é um curso bastante amplo, que nesse momento tem trabalhado junto aos profissionais de saúde de diferentes secretarias de municipais de saúde, Belém, Natal, Belo Horizonte, Campo Grande, ou seja, dá uma ideia da diversidade regional e das necessidades do sistema bastante abrangente. Então, e da mesma forma, essas diversas, tanto intramunicipalmente, quanto entre essas secretarias, é possível verificar uma diversidade muito grande em termos de formação e áreas de conhecimento, áreas de atuação desses profissionais. Então, acho que essa experiência vem me dando a possibilidade de olhar e compreender quais são essas necessidades em termos desses profissionais de serviço e como dialogar de forma com que o conteúdo da epidemiologia, da saúde pública, da saúde coletiva, consiga ficar mais próximos e de uma forma mais clara para esses profissionais. Em paralelo, ministrei alguns cursos, coordenei e ministrei alguns cursos na pós-graduação, mais especificamente na instituição em que eu vim atuando, que era a Fiocruz, que é a Fiocruz. E aí o interessante é que esses cursos que eu coordenei e ministrei foram realizados tanto na Escola Nacional de Saúde Pública, local em que o público tem uma aproximação mais direta, em termos de formação com a epidemiologia, nos seus programas, mas também no Instituto Oswaldo Cruz. Eu coordenei e ministrei durante 3 anos a disciplina de desenho de estudos ecológicos e
a característica, né, do Instituto Oswaldo Cruz é que os alunos têm uma formação mais próxima da biomedicina, né, não tão familiarizados, vamos dizer assim, não tão corriqueira a discussão da epidemiologia e da saúde pública enquanto campo de conhecimento, né? Então, acho que ter transitado por esses espaços me permite, uma vez, né, inserido no IESC, também fazer essa interlocução com os diversos departamentos, né, de ensino e os diversos cursos. Ok, obrigada, Alexandre. Passo para Maria Rita. Olá, Alexandre, prazer em conhecê-lo. Parabéns pela sua trajetória. Fiquei muito impressionada com o seu memorial, muito consistente, mostra uma inserção muito afinada no campo, como você mesmo está colocando, em graduação, grandes projetos, extensão, até muito bem escrito também. Eu queria parabenizar você pela sua experiência e também pelo material que você disponibilizou. Inclusive, as aventuras dos pequenos mosqueteiros, CD-ROM, quer dizer, você transitou em várias áreas, né? E como você está falando, realmente, na sequência dos seus comentários agora para a Kátia, eu queria saber o que você, como docente, né, nas áreas de saúde, que muitas vezes a perspectiva dos cursos é muito centrada na biomedicina, nos consultórios, principalmente nas áreas de assistência, né, consultórios, nos hospitais. Um desafio é trazer a epidemiologia e um outro desafio é ir para o território, né, as práticas no território. Trazer conceitos como saúde única, por exemplo. Então, queria ouvir de você como você encara esse desafio, né, de nós todos da área de saúde coletiva. Obrigado, professora. Acho muito interessante isso que você acaba de colocar, né, essa questão, porque enriquece muito, né, assim, o momento em que a gente tem a possibilidade de discutir, né, vamos dizer assim, mais em sala de aula, conceitos teóricos e alinhar isso, né, à prática cotidiana, seja de alunos, né, na possibilidade de cursos, né, em que há possibilidade de práticas de campo, ou mesmo, né, junto aos próprios serviços de saúde. Bom, na minha formação, né, tanto no meu mestrado, doutorado e mais atualmente na atuação profissional, eu sempre tentei conjugar o desenvolvimento das questões trabalhadas, mas também com uma abordagem territorial, no sentido de ir ao território, né, para entender, né, de que espaço é esse, né, de produção da doença que está sendo estudada, né? Então, acho que e ao longo, né, desses tempos eu tenho tentado, né, trabalhar muito nessa perspectiva, tenho trabalhado junto com um geógrafo, né, num grupo independente que a gente tem chamado de Grupo de Análise Territorial em Saúde, que tem se preocupado com isso, né, nesse sentido de fazer as discussões, mas também sempre trazer para a realidade do território, né, para a realidade principalmente do nível local, aonde de fato, né, as políticas públicas elas se materializam, acontecem, onde as condições de vida elas estão presentes no cotidiano das pessoas. E nesse ponto é bastante, assim, muito do meu interesse fazer essa articulação sempre com a teoria e né, o que acontece no território, né, nas questões do nível local, nesse sentido, na interlocução entre as condições de vida e a população e o serviço de saúde, né? Eu acho que nessa perspectiva, como você acaba de mencionar, né, a abordagem da saúde única ela é muito interessante, porque ela, né, na sua concepção, ela já coloca, né, a interface, a interlocução entre saúde, né, entre o homem, o animal e o ambiente, né, pensando no foco dela, que são as zoonoses, né? E eu acho que cada vez mais acho que é importante que não só essa relação seja discutida em âmbito teórico, mas também ela seja evidenciada seja nas análises
enfim, que possam ser feitas de forma remota, né, utilizando sistemas de informação em saúde, mas também vivenciando em campo, né, questões que as análises, por exemplo, em nível secundário, não são capazes de capturar, né, enquanto relações em relações humanas, né? Ou seja, enquanto dificuldades ou limitadores ou dificultadores em relação, por exemplo, a programas de controle, né? de doenças transmissíveis. Então, tenho bastante interesse em desenvolver essa linha, né? Caso integre o corpo docente do IESC. Obrigada. Eliseu? Maria Amélia. Pode ser. Obrigada. Tudo bem, Alexandre? Também, como Rita, eu gostei muito do seu memorial. Parabenizo pela trajetória e por ter sido bastante feliz em registrar tudo isso de uma maneira tão bem escrita. Também parabenizá-lo pela trajetória até aqui no concurso. Tarefa não muito simples, nada para vocês, nada para nós, posso dizer. Alexandre, eu tenho, durante a pandemia de Covid, com base na minha própria experiência e inserção, feito várias reflexões, né, sobre como é que, a partir do que a gente está vivenciando na pandemia, a gente olha para a epidemiologia brasileira, para o que a gente está ensinando, para o que a gente está conseguindo formar, tanto na graduação quanto na pós. Então, de um lado, conteúdos, né? Do que você, na sua experiência, do seu lugar inserido onde você está, o que você acha que a gente está precisando reforçar, incrementar, onde você acha que a gente está bem, do ponto de vista destes conteúdos de epidemiologia ensinados. E a outra questão que também particularmente me toca a gente foi obrigado a ir para o ensino remoto, virtual, etc. E alguns acham que esta é uma tendência com muita força, especialmente nas escolas privadas, mas também essa é uma discussão em algumas públicas. Como é que você vê isso, prós e contras, e como você se enxerga, por exemplo, como um futuro docente do IESC, tendo que decidir sobre essa questão para o seu departamento, para o Instituto? Uhum. Obrigado, professora. Sem dúvida, foi um desafio, né, para nós enquanto candidatos, mas eu tenho clareza que também para vocês, quanto, né, avaliadores, não é nada fácil, né? Eu acho que é bastante cansativo também. Mas, bom, em relação a essa questão do ensino remoto, né, de que a gente tem vivenciado intensamente principalmente durante a pandemia do Covid e agora, né, eu acho que ele coloca algumas vantagens e alguns desafios, né? Eu acho que as vantagens, ela tem como possibilidade, né, a ampliação da participação de alunos de um determinado curso, ou de outros cursos, ou de até outros institutos, né? Eu acho que amplia essa capacidade essa possibilidade, né, da gente discutir determinados temas com um público bem mais ampliado. Eu acho que isso é interessante nesse novo modelo, mas eu ainda acho que é fundamental a gente manter, né, aí não sei como vai ser esse balanço, mas o modelo presencial. Eu acho que isso, tenho vivenciado isso porque acabo de chegar essas semanas antes do concurso, de assessorias nos municípios que eu havia me referido, e fiquei durante um ano com esses profissionais, no modelo à distância, né, assim, online, e quando nos encontramos, né, tivemos um social, eu acho que há uma riqueza de missão do conhecimento, né, seja nosso ou por parte dos alunos,
muito mais rico. Não sei te dizer exatamente o porquê, não sei se é pelo fato de estar próximos sentido, no sentido talvez que seja menos, as pessoas se sentam menos inibidas de conversar, que a gente consegue, né, enquanto numa sala de aula, conduzir discussões de forma com que ou pelo menos fomentar que todos participem das discussões. Eu acho que isso não é tão fácil de ser feito no modelo online, né? Acaba que, de certa forma, fica quase que um monólogo, né? Onde quem está fazendo a apresentação fica expondo durante muito tempo e há um baixo retorno na interlocução de quem está assistindo, né? Talvez isso por algum processo, não sei, de quem está assistindo, mas sinto que esses são alguns fatores limitantes, né, em relação a essa perspectiva do ensino online, que o ensino presencial, sem dúvida nenhuma, para mim, consegue romper, né? Então, acho que nessa perspectiva que você estava comentando, talvez um balanço entre ensino online e presencial seja a melhor opção. Em relação eu acho que era em relação aos conteúdos, né, que a gente vem ministrando, né, em relação à epidemiologia e né, nessa perspectiva da pandemia, especificamente do Covid, eu talvez retome um pouco do que a professora Maria tinha colocado. Eu acho que a gente tem bastante consolidado, né, em termos teóricos, né, bastante consolidado em termos de exemplificações de trabalhos, né? Muitos trabalhos foram produzidos, né, ao longo desse um ano. Também acho impressionante, né, a resposta da academia, né, num tempo tão curto, né, em termos de produção de conhecimento. Então, acho que a gente também tem conseguido, né, trazer esses conhecimentos para dentro da sala de aula, mas talvez um grande desafio seja justamente a interlocução entre o que a gente tem apresentado e o que vem acontecendo em termos práticos, né? A prática e a teoria, né? Eu acho que ela poderia ser melhor explorada, melhor estar mais presente, né, no cotidiano do ensino. Obrigada, Alexandre. Bom dia, Alexandre. É um prazer estar contigo. Bom dia, professor Eliseu. Eu quero cumprimentar pela sua trajetória. Eu achei o seu memorial muito consistente. Enfim, eu fiquei, da mesma forma que salientou a professora Rita, muito bem impressionado. Bem, eu queria só fazer uma pergunta, né? Você tem uma participação já bastante importante em atividades da universidade. Enfim, um dos pilares da universidade são as atividades de extensão, né? Que é uma atividade que, pelo menos até pouco tempo, ela era o patinho feio, né? Era muito pouco valorizada, praticamente sem destaque. Isso tende a mudar, né? Pelo menos na minha percepção, nos últimos anos, né? E aí eu gostaria de saber a sua opinião, né? Como que você enxerga a relevância das atividades de extensão, sendo aprovado no concurso, como que você desenvolveria atividades de extensão e como faria a articulação das atividades de extensão com pesquisa e ensino? Uhum. Ótima pergunta, professor. Aqui eu vejo, na verdade, com grande relevância, em especial, trazendo também um pouco do momento em que a gente vive, né, de uma quantidade, né, grande de disseminação de informações, especificamente em relação à saúde, né, que muitas das vezes, né, como eu já havia dito, atrapalha, né, a tomada de decisão por parte da sociedade, enfim, em relação a alguns temas, enquanto a academia se aproximar, né, do público, né, da sociedade, a perspectiva de também entrarmos no canal de interlocução. Isso, Alexandre, está picotando um pouco, eu acho que a tua conexão está um pouco fraca. Eu vou fechar minha câmera para ver se melhora para você. Sugiro talvez que só o interlocutor fique com a câmera aberta para você ter um sinal melhor, tá? Tá bom.
Como eu estava dizendo, né, retomando, eu acho que melhorou. Perfeito. Eu acho que é fundamental, né, o desenvolvimento da prática, né, da extensão por parte das universidades, também, né, desse momento que a gente vive, esse contexto atual, né, que já vinha acontecendo, mas talvez tenha sido exacerbado na pandemia da Covid-19, que é a circulação, né, maciça, né, de informações, e às vezes, né, controversas até relacionadas a determinados temas, mas eu acho que a possibilidade, né, da prática de ação, da ação, né, da economia com a sociedade, né, ela é uma forma da gente, enquanto pesquisa, né, enquanto produção de conhecimento, fazer frente, né, a esse fenômeno, né, que vem acontecendo e provavelmente se dará cada vez mais. Então, acho que essa é uma forma, né, bastante importante que a gente tem de estar divulgando o conhecimento, um conhecimento, né, com embasamento científico para esclarecimento, né, da população como um todo, né? Eu acho que esse é um canal bastante importante a ser explorado e acho que cada vez mais ele vai ser necessário, né? Acho interessante também, voltando à questão, acho que, pegando um exemplo, né, participei de um trabalho em que de uma análise de situação de saúde em que uma hidrelétrica no noroeste fluminense, no município de Itaocara, ela vai ser, né, ou iria ser implantada, e foi muito interessante nesse momento, porque estava mais relacionados à ocorrência de dengue, né, então a ideia era a gente fazer um diálogo sobre a dengue junto com a população desse município, e foi interessante porque nós colocamos numa praça, né, uma praça que tinha na cidade, alguns microscópios com larvas e alguns mosquitos, e foi muito interessante a reação das pessoas, em especial das crianças, né, dos alunos de escola pública, ao olharem, né, todo aquele material biológico, né, e fazerem a relação com a ocorrência da doença. Então, eu acho que é nesse ponto que eu acho que a atividade de extensão era interessante e muito importante para a difusão do conhecimento científico, porque eu acho que talvez seja um momento em que, de fato, né, as pessoas que não estão, né, diretamente, né, cotidianamente envolvidas com essas questões de saúde, possuem, de fato, visualizar. Né? Então, como eu falei, né, uma série deles falando, caramba, isso é uma larva de mosquito que vai virar, né, um mosquito adulto, então isso é uma larva, né? Vai virar um mosquito adulto, né, então ele pode picar alguém e transmitir dengue. Eu acho que se a gente passa esse conhecimento, né, apenas de forma teórica, né, apenas de forma por campanhas, né, ou televisionadas, eu acho que o impacto não é tão grande quanto você, de fato, está olhando aquilo e discutindo junto com a pessoa, né? É assim que acontece, veja só, né, dessa forma com que as coisas se desenvolvem. Então, acho que a possibilidade de atividade de extensão, ela de fato, é muito importante. E, sem dúvida nenhuma, em relação à interlocução, né, academia e serviço, também nessa perspectiva, ela é muito enriquecedora, porque ela é de mão dupla, né? Ela é uma relação de mão dupla, né? A academia, enquanto desenvolvimento, né, de metodologias e de pesquisas, como que a gente faz com que essa informação seja traduzida, né, para a prática do serviço de saúde, e mais do que isso, não só como ela seja aplicada na prática do serviço de saúde, mas como que essa informação, né, essa produção de conhecimento científico se traduz em ação. Ação para, de fato, ela seja incorporada, né, implementada na rotina dos serviços de saúde. Eu acho que essa é uma parte também muito importante de ser desenvolvida. Né? Como que nós, enquanto academia, produtores de conhecimento, né, produtores de metodologias, fazemos com que isso seja transformado em políticas públicas, em ações de controle de doenças transmissíveis. Acho que esse também é um ponto fundamental e que deve ser muito desenvolvido, né, na minha opinião, né, de forma com que a gente consiga, de fato, fazer a interlocução entre esses dois setores, mas também com que a gente veja o que a gente tem produzido sendo, de fato, aplicado, né, no cotidiano do serviço de saúde.
Muito obrigado, Alexandre. Estou satisfeito. Okay. Picotou muito? Ficou não, muito melhorou. Não, ficou bom. Melhorou. Melhorou. Okay. Então, Tá bom. Alberto, quer colocar uma questão? Só abrir aqui. Então, Alexandre, bom dia, prazer. Da mesma forma como as demais colegas da comissão julgadora, parabenizar, né? Estar aqui, obviamente, significa que há consistência, e queria reforçar a questão do seu memorial, né? Que é objeto aqui desse nosso momento de hoje. Então, a gente está num contexto político-institucional, né, do país, né, global, mas obviamente no país é singular, né, talvez dos momentos mais complicados para a universidade brasileira, né, desde a redemocratização, mas isso obviamente traz aí um peso muito grande, né, para a composição de corpo docente, né, da renovação de corpo docente das instituições de ensino superior, das universidades, particularmente porque a gente está falando, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal, e que é, obviamente, uma instituição de referência, né, para o Rio de Janeiro, nacional e internacional. E aí também falamos, né, do contexto mais próximo, né, de onde vem esse concurso, que é do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, né, que é pioneiro, né, tem aí, né, originário do NESC, né, ele é pioneiro, inclusive, na própria graduação em saúde coletiva, né, que é o espaço prioritário para atuação a partir dessa vaga, né, à luz da epidemiologia e bioestatística, mas com foco, obviamente, nas doenças transmissíveis. Então, há muita responsabilidade, a gente sabe a tensão de fazer parte de um concurso desse, né, ainda mais um concurso que se arrasta desde 2019, então, em meio a uma pandemia, então a gente entende totalmente esse contexto, a gente queria reforçar isso, a gente tem reforçado isso com todas as pessoas que apresentaram hoje aqui, né, e além dessa carga para vocês, é uma carga também, um desafio, uma responsabilidade muito grande para nós, né, de legitimar um docente para esse momento do país. Particularmente, né, eu sou um egresso aí do IESC, né, fiz aí na UFRJ a minha graduação em medicina, fiz a minha residência médica em doenças infecciosas, né, à época era ao lado do antigo NESC, fiz o meu mestrado também aí na transição da primeira para a segunda turma, então conheço bem, né, esses professores, essa instituição, e quanto se lutou para chegar até o IESC a ter essa graduação em saúde coletiva. Então, isso reforça, obviamente, também a minha responsabilidade, né, aqui nesse momento. Então, assim, com base no seu memorial, que, obviamente, tem uma densidade bem interessante, eu queria que você analisasse, fizesse algumas considerações aí, né, críticas, sobre essa sua futura inserção, né, na instituição como pesquisador, né, do IESC, da UFRJ, um pesquisador que tem que ser implicado no campo da saúde coletiva, né? É óbvio que você está falando a partir de uma das formações discursivas desse campo, né, que é a epidemiologia. Uhum. E a gente entende que o campo da saúde coletiva, ele é, obviamente, um campo do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele emerge, né, com todas as suas especificidades, mas ele também emerge de todo o movimento político, né, sobretudo da reforma sanitária, da redemocratização, que culminou com o SUS e com todas as lutas que tem. Então, a gente está diante de campo e movimento, né? Então, assim, você como pesquisador implicado nesse campo, e queria escutar um pouquinho de você a respeito dessa perspectiva, e como uma segunda, um complemento dessa primeira pergunta, como é que você se vê, um pesquisador da epidemiologia, se integrando com as demais formações discursivas desse campo no IESC? Então, são essas duas perguntas que eu gostaria de te ouvir um pouquinho à luz do seu memorial. Uhum. Uhum. Professor Alberto, muito interessante, né?
egressa do IESC, também tenho uma grande amiga egressa do IESC, que é a Bianca Borges, atualmente no Instituto, na Fiocruz, na Escola Politécnica. Então, realmente, eu acho que o IESC forma quadros realmente muito, muito interessantes. Eu acho que sim, né? A gente vive, de fato, um momento singular, eu acho, bastante complicado no contexto político nacional, principalmente, né, em relação a diversas questões relacionadas à pesquisa, desde o financiamento, né, e toda a discussão enquanto, né, o papel da ciência enquanto produtoras de informação. Em relação, né, ao que você está falando, eu acho que o IESC ele tem uma característica interessante também, né, que pelo menos vejo, né, de fora, até certo ponto, que é uma possibilidade, né, da epidemiologia, mas também da interlocução da epidemiologia com o campo da medicina social, né, como você havia falado, o Brasil, né, teve um destaque muito grande na construção desse campo da saúde coletiva, né, a partir da medicina social, e eu acho que o Instituto de Saúde Coletiva ele tem essa característica de possibilidades de interlocução da epidemiologia com outros campos, né? Seja da política pública, seja, né, das ciências sociais, e eu acho que pretendo, pelo menos, né, seguir esse caminho, né? Claro que a vaga é para a epidemiologia, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, mas eu acho que é importante que a gente mantenha, né, e amplie o olhar sobre a possibilidade de uma discussão mais focada na perspectiva, né, de como que a epidemiologia relacionada à interface, né, sociedade, né, os seus determinantes socioambientais, a própria questão ambiental. Então, acho que desenvolver um pouco, né, a interlocução dos métodos epidemiológicos com as questões atuais, né, relacionadas aos processos de determinação social, né, e as questões ambientais, eu acho que esse é um caminho bastante interessante a ser desenvolvido e que permite a interlocução, né, entre departamentos e entre outros núcleos ou institutos da própria universidade. Eu acho que a UFRJ tem, né, como você falou, ela é uma instituição de referência nacional e internacional e com uma amplitude, né, uma amplitude de pesquisadores, de grupos de pesquisas, de diversas áreas de conhecimento, o que possibilita, né, eu acho, no meu entendimento, a possibilidade da gente formar interlocuções que nos possibilitem, inclusive, a inserção de alunos, né, nessa interface desses campos. Então, acho que é uma oportunidade muito grande, né, especificamente em relação à inserção na UFRJ. Obrigado, Alexandre, pela resposta. Bom, obrigada, Alexandre. Eu pergunto à banca se alguém quer colocar mais alguma questão. Bom, então a gente finaliza aqui essa arguição no memorial, Alexandre. Informo que a gente deve antecipar a divulgação do resultado final, né, já que a gente teve um número menor de candidatos do que o previsto, e a gente vai divulgar, então, esse horário, que deve ser entre 4 e 5 horas, tanto por e-mail como na página do IESC, já que vai ser uma sessão aberta.